Então, mudando totalmente de assunto. Pastor, como o Espírito Santo engravidou a Virgem Maria? E por que Deus nunca se mostrou fisicamente? Ok, boa pergunta. Bom, primeira coisa a ser ressaltado é assim, Deus trabalha numa esfera sem quebrar princípios. Tudo em Deus é em cima de princípios. Então, o primeiro texto bíblico, quando a gente vai traduzi-lo do hebraico para o nosso idioma, ele vai estar escrito assim, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. Bereshit traduziu-se em algumas, quase na maioria das traduções para o português, no princípio. No princípio dá a ideia de um lugar no tempo, ok? Ah, foi no princípio do meu relacionamento, no princípio do podcast, no princípio do vídeo, dá a ideia de um lugar no tempo. A palavra Bereshit, traduzindo literalmente, ela não é no princípio, ela é em princípio. E aí muda o contexto, porque em princípio, assim, Deus estabelece um princípio e sobre esse princípio ele cria alguma coisa, ok? Então, Deus nunca vai invalidar uma aliança e nunca vai quebrar um princípio. Essa ideia do planeta como um planeta berçário, a Odisseia terrestre, porque dali para frente ele não fala mais de criação dos planetas, dos outros universos, ele vai falar só exclusivamente da Terra. Tudo que você lê no restante é sobre a Terra, porque o assunto da Bíblia é conosco, é com o planeta berçário. Então, quando você vai para a Bíblia e olhar ali, você vai ver que para interagir com o mundo físico, que é o nosso mundo, é necessário entrar por uma porta física. Então, quando você vai ter lá, por exemplo, a ideia da serpente falando com a mulher, a primeira possessão, né, de um ser espiritual sobre um ser animal, você vai ter ali Eva, né, falando com a serpente. E aí, Satanás, quando ele entra nessa serpente, que era um animal, inclusive o mais astuto, e ele tinha critérios, né? Você vê que até o reino das trevas, ele tem critério quem ele escolhe para usar. Então ele escolheu o animal mais astuto. Ele entra pela janela. Então Jesus, quando vem lá no Evangelho de João, ele diz assim, o pastor entra pela porta. O mercenário que vem antes do pastor, ele entra pela janela. E entra pela janela justamente porque não é o pastor das ovelhas. Ele é mercenário. Então, o que Jesus está querendo dizer ali? Para que Deus interagisse com o homem a ponto de tirar, de remover os pecados do homem e dar ao homem de novo o elo perdido com o Criador, era necessário entrar pelas portas. De que maneira? Tinha que ser alguém nascido de mulher. Ok? Agora, a partir do momento de uma relação, de uma coabitação homem e mulher, a porta ela é aberta de fora para dentro, ok? De fora para dentro. O ímã é rompido de fora para dentro. Numa relação, uma coabitação homem e mulher. Comum. Jesus não podia nascer, sair do ventre de Maria, tendo esse ímã rompido de dentro para ou de fora para dentro. Tinha que ser o inverso. Então, por isso que a incubação de Jesus precisa acontecer por ato do Espírito. Maria precisa receber o cerne da vida de uma maneira que essa porta ela fosse literalmente aberta de dentro para fora, para que houvesse uma entrada dentro de um princípio. Você consegue compreender. Mas dentro da ciência, obviamente o senhor sabe disso, a gente sabe que é possível engravidar sem romper o ímã. Sim. Né? Isso, existe a possibilidade também, você acha que disso ter ocorrido? Não, porque, veja bem, todos os elementos da fé, eles não são explicáveis do ponto de vista da ciência. Sim, é fé. Fé é aquilo que você não vê. Isso. Tudo aquilo que você conseguir explicar do ponto de vista da ciência não pode tanger fé. Então, aí você me perguntou se eu creio que existe a possibilidade. É o seguinte, meu primo veio assim. Ok, eu não creio nessa possibilidade, por conta da cultura que ela está inserida. Se você pegar o texto para ver, ele desejou abandoná-la no secreto, porque ele sabia que ali, na cultura, acontecia o seguinte. Se ele dissesse, olha, ela está grávida e não fui eu, e não sou eu o pai, ela morre. Só que ele ama ela, ok? Se ele diz assim, não, ela está grávida, eu sou o pai, mas eu não quero esse relacionamento, porque ele tem dúvida que ele é o pai, ele morre.
Então, ou seja, ali a sentença de morte, dependendo da situação, seria para ambos. Então ele decide abandoná-la fugindo, abandoná-la em secreto fugindo, porque aí a culpa é dele, tipo assim, foi ele que engravidou, só que ele tá fugindo. Então ele não vai morrer e também não tem base para matá-la, porque quem é o errado é ele. Por isso ele decide fugir. Aí o anjo fala, não faça isso, não abra mão de recebê-la como tua mulher, porque o que dela está sendo gerado é obra do Espírito. Então, veja, dentro dessa cultura judaica não tinha como ser essa colocação que você colocou, ela se refuta a partir desse contexto que eles estão inseridos, esse contexto de região, vamos dizer assim.